Olá, galerinha! Seja bem-vindo ao canal do Mente Aberta. E vocês estão preparados para mais um Papo Cabeça? O tema de hoje se chama guerra. Você já travou alguma guerra na sua história? Provavelmente sim. Mas nós vamos ter aí algumas perguntas, algumas reflexões a respeito disso hoje. Mas o vídeo de hoje tem uma interação diferente e eu quero convidar para a nossa conversa o meu marido Diego, que vai estar fazendo algumas perguntas e vai ajudar a gente nessa conversa de hoje. Seja bem-vindo, meu marido! Nos bastidores da gravação, claro. Né? Mas vamos lá. E como você começou aí o tema aí de guerras, eu já vou começar aqui a tirar minhas dúvidas, né? Deise, que guerras você está falando? Que guerras são essas? Existem vários tipos de guerras que nós podemos travar ao longo da nossa história. Às vezes são guerras do lado externo, guerras em ambientes de trabalho, guerras entre relacionamentos, guerras entre famílias, guerras às vezes no nosso corpo, enfrentando algum tipo de doença. E tem também aquelas guerras internas. Então, ao longo da nossa história, dependendo da idade da gente também, às vezes na adolescência, às vezes na idade adulta, a gente pode travar vários tipos de guerra que podem estar tendo durações e intensidades diferentes. Certo. Mas quanto tempo essas guerras duram, mais ou menos? Então, essas guerras, elas são bem peculiares. Ela vai depender bastante de quanto essa guerra ela pode estar nos atingindo. Então, tem guerras que elas podem ter um tempo mais curto, porque essa duração vai depender da nossa preparação, se a gente vai estar com os recursos necessários para estar enfrentando ela. Então, esse tempo ele vai ser reduzido, mas se a gente não tiver esses recursos suficientes, provavelmente o tempo dessa guerra ele pode se estender por dias, meses, inclusive até anos. Certo, mas quais são as consequências dessas guerras? Elas podem ter consequências emocionais, já que nós estamos falando aqui muito sobre essa inteligência emocional. Então, as consequências podem começar no campo emocional e elas podem estar se encaminhando para tendo como resultado final no nosso corpo. Então elas podem trazer doenças, elas podem estar trazendo problemas dentro dos relacionamentos. Se você não tiver essas armas necessárias, isso pode trazer problemas infinitos. E essas armas, você também precisa estar atento para ver se você tem os recursos suficientes para travar essa guerra. Porque às vezes você tem as armas, mas você não está usando. E aí talvez muito mais importante do que você se preocupar com o tempo que essa guerra está acontecendo, é você reconhecer as armas que você tem para poder você lutar dentro desses momentos. Então, o que é que eu posso fazer para eu reconhecer os instrumentos que eu tenho para poder travar essas minhas guerras internas, por exemplo? Então, uma das armas muito importante é o autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você sabe os seus pontos fortes, se você é uma pessoa criativa, se você é uma pessoa que gosta muito de ler, se você é uma pessoa que tem uma forte característica de interação social, se você é uma pessoa que tem bons relacionamentos, isso são armas importantes que podem te ajudar a estar travando as suas guerras de uma forma bem legal. Certo. E para finalizar, qual o conselho que você daria para a gente conseguir vencer essas guerras? Olha, assim como a gente estuda história, história mundial, história nacional, e a gente encontra muito capítulos e histórias de guerra de verdade. Para a gente travar e vencer uma guerra, a gente precisa conhecer bem o nosso inimigo. E para a gente conhecer o nosso inimigo, a gente também precisa se conhecer bem.
Então, dentro do seu contexto, você precisa entender o que é que está, quais são as lacunas que você tem e que você precisa preencher, o que é que aquela situação está exigindo de você. E se você perceber que você não vai dar conta do recado, você não tem os instrumentos suficientes para resolver aqueles problemas, talvez seja o momento de você pedir ajuda profissional, talvez seja o momento de você pedir auxílio a um amigo muito próximo, talvez seja o momento de você pedir uma ajuda familiar para que você não resolva essa guerra sozinho, porque como o ditado já diz, se você consegue chegar longe sozinho, talvez em conjunto você pode chegar muito mais distante. Então, um forte abraço e essa é a reflexão de hoje. Tchau, tchau!